falando, foi Jesus quem disse que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. O reino dos céus será semelhante ao que, gente? A 10 virgens. E o que as 10 virgens representam na parábola? Jesus divide o grupo de 10 em duas categorias. Um grupo é o grupo que está preparada, e o outro grupo é o grupo que está despreparada. Ou seja, Jesus vai chamar de 5 virgens prudentes e 5 loucas. O que isso significa? Que 5 estavam preparadas e 5 estavam despreparadas. Esse é o escopo central, esse é o tema central, a ideia central de Mateus capítulo de número 25. A ideia central aqui é a ideia de preparação e vigilância. O verso 13, Jesus encerra dizendo: vigiai, é um verbo, vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Há 4 evangelhos na Bíblia. Cada um dos evangelhos foram escritos para povos diferentes. Mateus foi escrito para os judeus. Então a tônica do evangelho de Mateus é a tônica do reino. Jesus vai contar 10 parábolas e Mateus vai organizá-la. Essas 10 parábolas que começam com essa mesma expressão: o reino dos céus será semelhante a... E aí Jesus vai dissertar as parábolas. São elas as parábolas do trigo do joio. Ele começa com a expressão: o reino dos céus será semelhante a... E ele vai dissertando a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, a parábola da rede lançada ao mar, a parábola do credor incompassivo, a parábola dos trabalhadores da vinha, a parábola das bodas e a parábola das 10 virgens. As 10 parábolas começam com essa expressão: o reino dos céus será semelhante a... Portanto, a tônica do evangelho de Mateus é o reino. O evangelho de Marcos, a tônica do evangelho de Marcos é o serviço, pois o evangelho de Marcos é o que Jesus mais diz, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A tônica do evangelho de Lucas é a salvação, e a tônica do evangelho de João é vida eterna. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a ideia central de Mateus aqui é trabalhar a ideia do reino. E ele está dizendo que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Agora, tem algumas coisas interessantes que o texto nos revela sobre essas 10 virgens. A primeira característica que o texto nos dá é que todas elas, as 10, eram virgens. Não eram 5 virgens e 5 prostitutas, não. As 10 eram virgens. Outra característica que assemelham elas é que as 10 tinham lâmpadas. Tinham o que, gente? Lâmpadas. Outra característica que assemelham elas é que todas elas tinham a mesma característica e propósito. Todas elas saíram ao encontro do noivo. Todas as 10 virgens saíram ao encontro do noivo. Onde é que vai começar a diferenciar elas? É que umas levam as lâmpadas, mas também levam azeite de reserva na vasilha, e outras só levam as lâmpadas estão se apagando e elas não têm azeite de reserva nas suas vasilhas. Pegou isso aqui, irmãos? Isso é muito interessante que Jesus está falando. Aí você vê a narrativa bíblica, Jesus dizendo que todas elas saíram ao encontro do noivo, e tardando o noivo a vir, todas elas tosquenejaram. É interessante que Jesus é judeu, está falando para um contexto judaico. E quando a gente fala de noivo, a gente lembra logo o que, gente? Casamento, sim ou não? Sim. E dentro da cultura judaica, o casamento na cultura judaica, ele acontecia em 3 partes. A primeira parte é
o menino jovem, quando se enamorava da moça, ele queria se relacionar com a moça, ele ia na casa da moça, conhecer os pais da moça. Só que ele não ia só. Diferente da cultura ocidental, a cultura do antigo Oriente Médio, na região da bacia do Mediterrâneo, a coisa é séria. Quem quer casar tem que mostrar compromisso. Então o rapaz, o moço, ia na casa da noiva e levava os seus pais para mostrar a seriedade do compromisso. Ele conheceria a família da moça e a moça conheceriam a sua família. Os pais da noiva, do noivo, era quem falava em lugar do rapaz: olha, o meu filho se encantou pela sua filha, quer se casar com a sua filha. E as famílias se conheciam, se apresentavam. A segunda fase de um casamento judaico era o noivado, que acontecia 3, 4, 5 meses depois deste primeiro encontro. Eles voltavam novamente na casa dos pais da noiva, o menino e os pais, desta vez para oficializar o casamento. Segundo William Hendrickson, nesse ato de noivado, e aqui o noivo trazia presentes para adornar a sua noiva, e a história conta que ele dava esses presentes, firmavam o compromisso de casamento, e esse compromisso de casamento era assinado com documento, de maneira que tinha um peso tão forte que se a menina morresse nesse processo de noivado, mesmo ainda não tendo contraído as núpcias, o menino já era considerado viúvo. Semelhantemente a menina, algo semelhante acontece com José e Maria, quando a Bíblia diz que Maria estava desposada de José, mas ainda era virgem e engravida do Senhor Jesus Cristo. É mais ou menos nessa fase que José e Maria estão. Como assim? Estão noivo e Maria já aparece grávida. Parece que o acordo, a aliança, o contrato foi completamente quebrado. Essa é a ideia ali. Mas o anjo visita José em sonho e diz: não, já calma, meu querido, não teve nenhum tipo de deslealdade. O que está gerado nela não é da terra, é da eternidade. Dela virá o Salvador da humanidade. E o terceiro ato era literalmente o caso do casamento, oficialmente falando. E como que funcionava? Chegava o dia do casamento, todos sabiam o dia, mas não sabiam a hora. E aí, um grupo de 10 virgens, porque na cultura judaica funciona assim: não importa se você é virgem ou é separado, é uma pessoa diferenciada. Se você anda com gente que não comunga do mesmo tipo de vida e testemunho, quem se assenta para comer com gente que é prostituta é considerado prostituta. Quem se assenta com ladrão é considerado ladrão. É por isso que os escribas e fariseus se assustavam quando Jesus se assentava para comer com pecadores e publicanos. Só que diferente dos fariseus, quando Jesus se assentava, ele não se assentava para compartilhar com aquilo, mas ele se assentava para mudar a vida dos pecadores. Quem entende essa verdade, adora o nome do Senhor. Então uma noiva na cultura judaica, ela era acompanhada de 10 virgens, 10 damas de honra da noiva. Não existe na cultura judaica 10 mulheres, 10 esposas, não, é uma só. Eles não têm bigamia, lá é monogamia e pronto, final. Então, as 10 virgens iam, sabiam o dia e a hora do casamento. Elas iam para a porta do noivo, esperando um cortejo nupcial. Quando o noivo saía da porta da casa, vinham os amigos do noivo e as amigas da noiva, bradando, cantando, fazendo uma festa. O noivo pegava a sua noiva, ia para onde ia acontecer as bodas, entrava, as portas se fechavam e celebravam por 7 dias as bodas daquele casamento. A ideia central de Mateus aqui é estar preparado. Eu disse aqui para vocês que 5 virgens eram prudentes e 5 virgens eram loucas. 5 virgens estavam preparadas, levando o azeite de reserva, porque elas não sabiam que hora que ia acontecer o casamento. E Jesus já deixa uma deixa no Evangelho de Mateus: tardando o noivo a vir, todas aquelas virgens tosquenejaram e dormiram. A igreja do primeiro século da era cristã, pastor
pastor Eliseu Viana acreditava que Jesus iria voltar e arrebatar a sua igreja naquela mesma hora. Só que Jesus está dizendo, não será de imediato. O noivo vai tardar um pouquinho, mas independente do noivo tardar, uma coisa é certa, ele vem. Você estando preparado ou não, ele vem. Ele vai chegar e só vai entrar quem ainda está com azeite nas suas vasilhas. Nós não sabemos, o verso 13 termina assim: vigiai, porque não sabeis o que, gente? O dia e a hora. A gente não sabe, pastor Eliseu Viana, o dia e a hora, mas a gente sabe que ele está chegando. Por quê? Porque Jesus nos deu sinais no contexto anterior do capítulo 25, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Ele nos deu placas indicativas de quando ele estivesse voltando. Como assim, pregador? Dá para melhorar? Dou sim. Jesus está no Monte das Oliveiras com os 12 discípulos, os chamados 12 apóstolos. Os apóstolos estão maravilhados, olhando para o templo de Jerusalém, a construção do templo de Herodes, que ficava de frente do Monte das Oliveiras. E eles olham para Jesus e dizem: ah lá, Senhor Jesus, como é que é o templo? As grandes pedras, que coisa extraordinária. Aí Jesus vai lançar a primeira profecia: em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus está profetizando que o maior símbolo do judaísmo, que era o templo, iria cair. E essa profecia cumpriu-se no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito invadiu Jerusalém e destruiu a cidade de Jerusalém. Quando Jesus disse: esse templo será destruído, Jesus está trazendo à memória dos apóstolos um trauma que aconteceu em 586 a.C., quando Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo e levou os judeus cativos para a Babilônia. Não, Senhor, outra vez o templo vai cair. Jesus está dizendo, vai cair. Na entrada triunfal de Jesus no Evangelho de Lucas, ele disse que Jerusalém cairia, porque não reconheceram o dia da visitação. Pega aqui. Aí os discípulos vão fazer uma pergunta tripartida para Jesus, ou seja, uma pergunta em 3 partes. Mestre, dize-nos quando serão essas coisas. Que coisa? O templo vai cair. E que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Uma pergunta em 3. Mestre, dize-nos quando serão essas coisas, a queda de Jerusalém. E que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, o dia e a hora a gente não sabe, mas a gente sabe que está mais perto do que nunca. Porque Jesus diz assim: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Se levantarão pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação. Haverá fomes, pestes, guerras, terremotos, maremotos, até o fim dos tempos. Mas isso é só o princípio das dores, porque o que vem depois disso é algo muito pior. E se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Eu vim aqui nessa noite como profeta liberar uma palavra para minha geração, dizendo: está mais próximo do que nunca. Muito em breve dar-se-á o rapto da igreja de Cristo na terra, e quem tiver azeite nas suas vasilhas vai subir para a eternidade e estará para sempre com o Senhor. Tem que estar preparado, irmão. Tem que estar vigilante. A gente não pode esquecer, são 10 virgens. Significa que elas são santas, elas não vivem uma vida de pecado. Todas elas tinham a mesma expectativa, saíram ao encontro do noivo. Todas elas tinham lâmpadas, só que as lâmpadas das imprudentes estavam se apagando. Quantos crentes já não vivem mais como viviam no início? O Espírito Santo me trouxe aqui para dizer: vigiai, porque você não sabe o dia e nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Eu tenho visto uma geração muito distraída. Eu tenho visto uma geração muito distraída nessas últimas horas. Uma geração que está muito preocupada com o TikTok. E não tem problema nenhum nisso.
uma geração que passa 2, 3, 4 horas vendo reels no Instagram e mandando para 300 pessoas por dia. E tem uns vídeos que são engraçados, dá vontade de mandar mesmo, não é verdade? Só que a nossa geração, ela anda distraída e não está percebendo os sinais que Jesus falou, estão se cumprindo a cada dia. Eu não sei se você sabe, mas agora, na atual conjuntura, está tendo uma guerra em Israel, de Israel contra o Hezbollah, que é um grupo terrorista como o Hamas, só que Hamas é um grupo afegão, e Hezbollah é um grupo da região de Síria e Líbano ali. Israel está atacando o Hezbollah, e a expectativa de Israel é que eles façam uma devolutiva, e Israel vai vir pesado para cima dele. Só que tem mais de 22 países ali na bacia do Mediterrâneo que estão prontos para varrer Israel da face da terra. Eu não sei se você está percebendo, mas todos os sinais que aqui estão escritos, todas as profecias que Jesus falou, estão prestes a se cumprir. Eu não sei se você sabe, mas presta atenção nisso aqui. A China está armazenando grãos, está estocando grãos de várias partes do mundo. Sabe por quê? Porque a China já entendeu e percebe que vai acontecer algo no mundo e que vai haver uma crise alimentar. Quando eu paro para pensar nisso, eu me lembro dos 4 primeiros selos do Apocalipse. A Bíblia fala que em Apocalipse João viu o primeiro selo. E qual era o primeiro selo? Era um cavaleiro assentado num cavalo branco. Ele tinha um arco na mão e saiu vitorioso para vencer. O que significa o primeiro cavaleiro? Representa o anticristo, que é a falsa paz. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. O mundo está em caos. O mundo está pronto para desestabilizar emocionalmente as pessoas. Sabe por quê? Porque o palco do anticristo, a plataforma do anticristo está sendo moldada para que o novo império do anticristo permaneça. Só que eu tenho uma palavra: o império dele é curto tempo, porque quem reina é o Senhor Jesus Cristo. Dá pra gente falar da vinda? Então vamos falar da vinda. Está mais perto do que nunca, irmãos. E vou falar uma coisa para vocês. Eu vou assombrar a gente aqui. Tem gente que vai ficar assustado com o que eu vou falar, mas o que eu vou trazer aqui é notícia. Os despreparados, porque quem está com azeite está tranquilão, já sabe que está chegando a hora de encontrar com o Senhor. Você sabia que os homens mais poderosos do planeta já têm bunker, que são fortalezas subterrâneas que são capazes de resistir a uma bomba nuclear de 10 megatons? Eles se garantem porque eles pensam a seguinte coisa: vai acontecer uma terceira guerra mundial, ou então vão acontecer eventos de proporções apocalípticas que estão escritos na Bíblia. São homens que não servem a Deus, que não temem a Deus, mas pensam: se aquela palavra ali que os crentes dizem ser verdade se cumprir, nós estamos protegidos. Tá não. Quem está protegido? Quem está preparado para ir com Ele para a eternidade. Pesquisa na internet, bunker de Mark Zuckerberg, Elon Musk. Pesquisa sobre bunker de Kim Kardashian. Pesquisa sobre bunker de Bill Gates. Pesquisa sobre bunker dos principais presidentes do mundo inteiro, principalmente os Estados Unidos da América. Eles estão achando que vão fugir da ira do Cordeiro que virá no período da grande tribulação, mas não vão vir, não vão conseguir fugir. Sabe por quê? Jesus diz: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e por isso vão pagar um preço terrível. E se eu te disser que isso que eu falei aqui já está na Bíblia, tu sabia disso? Dá para projetar um texto aqui na tela para mim? Apocalipse capítulo 6, dá para projetar aí? Apocalipse capítulo 6, bota na tela aí, bota na Arca ao meio da Revista e Corrigida. Apocalipse capítulo de número 6, a partir do verso de número 12. Dá para botar? A partir do verso 12. Apocalipse 6, 12. Eu vou lendo, você vai vindo comigo, vaso aí. E havendo aberto o 6º selo,
Olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício. Isso é o final da grande tribulação, tá? E a lua tornou-se como sangue. Passa para o próximo verso. E as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, e abalada por um vento forte. Aí continua: e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Continua: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas das montanhas. Continua: e diziam aos montes e rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e a ira do Cordeiro. Há 2000 anos atrás a Bíblia já falava sobre isso. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. É por isso que nós estamos prontos, porque para escapar da ira, só estando com a lâmpada cheia para ir com Ele para a eternidade. Você estando preparado ou não, Ele vem. Você estando pronto ou não, Ele está chegando. Os sinais estão gritando. Se a igreja se calar, as pedras vão clamar a volta do Senhor Jesus. E qual é a forma de fugir disso? É andando com Ele, queridão. Só há uma forma, é preservando azeite nas suas vasilhas. Mas quantos crentes já não trancam mais a porta do quarto? Quantos crentes já não gastam mais tempo no altar do Senhor? Quantos crentes já não estreitam mais relacionamento com o Senhor? E o Senhor está falando para essa geração: eu te quero de volta no meu altar. Eu te quero de volta, voltando a derramar lágrimas quentes no meu altar. Eu te quero de volta, voltando a estabelecer metas espirituais. 2025, vou ler a Bíblia toda, vou tirar tanto tempo de jejum, vou tirar tanto tempo de oração por semana. Não, isso não é religiosidade. Isso é uma geração que ainda preserva azeite no altar, porque entende que o que está nas Escrituras, Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não. As minhas palavras não hão de passar. Mas tem uma geração vivendo como se não houvesse um dia de prestação de contas, e o Espírito Santo de Deus está dizendo: não, preserva o teu azeite. Continua vigiando, porque está chegando a hora. Pesquisa no YouTube: comunidades de sobrevivencialistas que nem crentes são. Comunidades de sobrevivencialistas que nem crentes são. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão armazenando, estocando alimentos em garrafas PET de feijão, arroz em garrafas PET. O primeiro-ministro de Israel, ele também saiu notícias no meado do ano que ele está mandando Israel estocar alimentos. Por quê? Porque os últimos dias estão se desenhando algo terrível. Quando você vai observar, está um clima tenso entre a Rússia e os países do leste europeu. Há um clima de guerra entre Rússia e os países ali daquela região da Europa. Não, embora a Rússia esteja guerreando diretamente com a Ucrânia, mas os países como a Alemanha, França, dentre outros países que apoiam a Ucrânia, estão sob ameaça. Não sei se você sabe, mas já saiu notícia que o Vladimir Putin, ele já está com as armas nucleares preparadas. Só que eu tenho uma notícia: nada acontece sem antes a trombeta soar e Deus tirar a sua igreja da face da terra. Está muito perto, irmãos, disso acontecer. Os ímpios estão se preparando para algo. Quem aqui nunca ouviu falar
no cofre do Apocalipse? Quem nunca ouviu, levanta a mão aí. Levanta a mão sim, irmão, para eu ver. Cofre do Apocalipse. Depois você pesquisa na internet, isso é notícia, já saiu em repórter e tudo. Pesquisa cofre do Apocalipse. Sabe o que eles têm armazenados lá? Mais de 1 milhão de espécies de sementes armazenados, porque eles temem ou uma terceira guerra nuclear, ou eventos de proporções apocalípticas. Então eles têm essas sementes armazenadas. Eles não são crentes, eles não servem ao Senhor, mas eles estão antenados às profecias que aqui estão escritas. Enquanto isso, tem crente discutindo na internet que não tem que discutir. Deus está falando para a nossa geração: não queira exigir de irregenerado uma vida de regenerado, porque o mundo nunca vai entender a cabeça de um crente. Jesus disse que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Por isso que eu não perco meu tempo com cantora mundana que quer ensinar Bíblia para crente que nasceu estudando Bíblia, dizendo Jesus é amor, e não sabe que tem outra parte, que ele é fogo consumidor. Tem gente que só quer ler na Bíblia aquilo que ele quer ler, aquilo que massageia o ego dele. Mas não, está vindo um tempo de ira sobre a face da terra. E onde que essa ira vai cair? Ela vai cair sobre os filhos da desobediência, que Paulo chama no capítulo 2 da carta aos Efésios de filhos da ira. Só que a Bíblia fala em Tessalonicenses: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem crente que quer viver um evangelho emocionado, irmão. Quando o tempo, a medida de Deus enche, ninguém escapa. Deus disse para Noé: pega os teus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, a tua esposa e as noras, bota dentro das arcas com os animais. Com ninguém mais quero papo. Fecha a arca por dentro, que eu fecho por fora. E quando Deus fecha por fora, caiu o dilúvio e puniu a todos. Deus disse lá no Egito: eu quero que vocês matem um cordeiro no dia 14 do mês de Nissan, um cordeiro macho, sem mancha nenhuma, de 1 ano de idade. Matem o cordeiro, comam a carne e o corpo do cordeiro, mas não toquem no sangue do cordeiro. O que é que vão fazer com o sangue, Moisés? Pega o sangue e coloca nos umbrais das casas, e quem tiver dentro da casa, à meia-noite o anjo da morte vai descer no Egito. Quem tiver debaixo do sangue do cordeiro, haverá livramento e escape. Jesus está voltando. Estando você preparado ou não, Ele vem, Ele está chegando. Tudo que foi profetizado aqui já está se cumprindo. A Bíblia é atual, irmãos. Não dá tempo de viver como se não houvesse um dia de prestação de contas. Leve Jesus a sério, porque no Calvário Ele te levou muito a sério. Desce como fogo. Vamos ficar de pé nessa noite. Vem como em Pentecoste, aleluia, e enche-me de novo, Espírito. Coloquei minhas vestes brancas nesse. Então vamos cantar esse. Cadê? Tem alguém para cantar aqui comigo? Vem um vaso aí, um vaso desse daí que canta muito, um dos dois aí, sei lá. Vem cá, eu já coloquei minhas vestes brancas. Eu não posso voltar para a Ilha do Governador sem fazer o apelo, sem fazer a pergunta. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite
ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, ou estava afastado dos caminhos do Senhor, não foi por acaso. A oportunidade está te sendo franqueada nesta noite. Dá tempo de você sair do teu lugar e vir até aqui à frente. Se você quiser reatar a sua aliança com o Senhor Jesus Cristo, ou se você quiser fazer uma aliança com o Senhor Jesus, não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, porque Jesus pode voltar ainda esta noite. A oportunidade está te sendo franqueada. Dá tempo de você sair do teu lugar e tomar a tua decisão, entregar tua vida a Jesus ou voltar para a presença do Senhor. Se você quiser, vem, eu vou orar por você. Vamos adorar o Senhor Jesus. Minhas lamparinas estão acesas.